Por que então que eu preciso saber de profecias? Olha o que diz lá em Provérbios 29:18. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Não, mas aí você pode me dizer, tá, não, mas eu tenho profecia, a gente tem, nós somos a igreja que tem o espírito da profecia, o espírito de profecia. Mas, meus irmãos, eu não vejo nada mais acontecer, nada se mover. E as profecias que estão lá em Ezequiel? E as profecias que estão lá em Isaías? E as profecias, as próprias de Daniel? E todas essas profecias, quando que elas vão se concretizar? Não está acontecendo nada nesse momento, então. Porque o que tinha que acontecer, segundo a matemática, segundo a soma e a interpretação adventista, já foi. Já foi. Agora estamos esperando o decreto dominical. Então, você já fez essa pergunta? Você vai nos profetas do Antigo Testamento estudar? Ah, meu irmão, se você não vai, o quanto você está perdendo. Quanto você está perdendo de revelação. Deus trabalha com mistérios, meus irmãos. Deus é um Deus de mistério. E ele vai revelando pouco a pouco. Você estuda o profeta Daniel. Daqui a pouquinho você consegue somar com Joel, com Oséias. Daqui a pouquinho você está lá em Romanos, você está vendo o mesmo texto. Ué, como que Paulo tinha tanta sabedoria? Ele estudava a palavra. A sabedoria dele é a sabedoria da palavra. Ele entendeu toda aquela palavra. Entende? Então, meus irmãos, é muito importante que nós possamos estudar e aprofundar nos estudos. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. A respeito de quê? Ali estava mostrando a troca da aliança do sacerdócio levítico para o sacerdócio de Melquisedeque. Meus irmãos, se você nunca ouviu sobre isso, por favor, para tudo que você está fazendo e vai estudar o livro de Hebreus. Se você tiver o compreendimento do livro de Hebreus, você vai se perguntar muitas coisas a respeito das doutrinas da igreja. Porque o meu start do entendimento bíblico veio do livro de Hebreus. Ok? Então, não deixe de estudar a palavra de Deus por decorrência de qualquer outra circunstância. Tá? E esse livro de Hebreus é revelador. Olha o que continua dizendo. Pois com efeito, quando deveis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine. De novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra de justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também ao mal. O que a gente consegue enxergar hoje, meus irmãos? Sempre que a pregação é dirigida dentro da denominação, e isso vale para todas, tá? Para a maioria, não posso também botar todas no pacote, mas para a maioria, a gente vai ver sempre as mesmas histórias se repetindo. Falta um alimento sólido, falta profecia, entende? Falta entender sobre os pontos, aqueles pontinhos que você passa, sabe? Ali no Apocalipse, não entende? Não, deixa para lá, isso aqui ninguém entende, ninguém consegue entender. É mesmo? Ninguém consegue entender? Meus irmãos, você precisa tirar a venda dos teus olhos para enxergar as maravilhas que Deus vem trazer. Deus revela os seus mistérios por intermédio dos profetas. Está na hora de você se alimentar com alimento sólido. Para de leitinho. Acaba com o leite e começa a comer alimento sólido. E você não vai conseguir comer alimento sólido se você não tiver uma comunhão frequente com Deus. Se você não separar um tempo para entrar na presença de Deus. Entende, meu irmão? Se você não separar
um tempo de qualidade para entrar na presença de Deus, você não vai conseguir absorver alimento sólido. Se você não examinar as Escrituras, como diz, examinar as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. Se você não examinar as Escrituras, você não vai conseguir ter o discernimento. Ora, se você não come, seu corpo fica fraco, debilitado. Vou fazer uma pergunta para você, simples. Simples a pergunta. Quanto tempo faz que você não passa 20 minutos, que seja, estudando a palavra de Deus? Quanto tempo faz que você não examina a palavra de Deus? Talvez você possa me dizer, não, eu estudo, eu examino. Tudo bem. Estude de novo. Estude de novo. Esta voz me disse, filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Então entrou em mim um espírito que falava comigo e me pôs em pé. E ouvi a quem me falava. Ele me disse, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até precisamente o dia de hoje. Os filhos são de duro semblante, obstinados de coração, mas eu te envio a eles. E você lhes dirá, assim diz o Senhor Deus. Eles quer ouçam, ou quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assuste com o rosto deles, porque eles são casa rebelde. Mas tu lhes dirás a minha palavra, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Eu estou aqui para isso, meus irmãos. Eu estou aqui para isso, tá? A palavra é dura. Eu não estou aqui para trazer palavra bonita para vocês de agrado, não. Não estou, não. Isso daí você pode encontrar nos pastores aí, né? Palavras de afago que fazem você chorar, que fazem você refletir na sua vida, mas que, de fato, não tem uma mudança, não faz com que você mude significativamente. Meus irmãos, as palavras são duras, porque o tempo que nós estamos vivendo, ele é um tempo que nos mostra o quanto somos rebeldes. Aí você pode me dizer, não, mas isso daí está sendo dirigido lá para o povo de Israel, daquela época, olha só, a casa, os filhos de Israel. Ah, meus irmãos, é tão difícil, sabe? É tão difícil porque até esse ponto a igreja simplesmente chega lá, exclui o povo de Israel, com aquele contexto, né, que dizem que aconteceu lá em Estevão, e aí a gente não olha mais para o passado, a gente não consegue entender de profecias, e a gente não consegue entender o básico, que é básico, mas que é tão complexo ao mesmo tempo, de que nós somos o povo de Israel. Nós somos o povo de Israel. Sim, o povo de Israel, aquele da promessa. E existe uma promessa que foi direcionada a nós. A promessa é que o povo de Israel, eles seriam uma grande nação, contado como as estrelas do céu, os filhos de Abraão. Ou você não lembra dessa promessa? Quando que isso vai acontecer? Ou já aconteceu? Lógico que não aconteceu. Aí é preciso estudar Romanos, precisa estudar Oséias, e nós iremos estudar aqui. Tem muitos vídeos aqui no canal, se você quiser, você pode estudar a respeito desses pontos. E você vai descobrir a maravilha que é ser comparado como filho de Israel, ser comparado como povo de Deus. Tá, mas e agora então? Então agora tu virou judeu, e agora tu está cumprindo os rituais da antiga aliança? Não, meus irmãos. Estude o livro de Hebreus, estude o livro de Romanos, e você vai ver a transição, aonde aquele povo que não era povo, agora está sendo chamado filhos do Deus vivo. Romanos 11. Romanos 11 vai te apontar todos esses detalhes. Romanos 11 está trazendo exatamente sobre isso,
que nós, como gentios, somos enxertados na raiz, na verdadeira raiz. Entende? E eles foram rejeitados? Se arrependerem, vão ser enxertados da mesma maneira. Essa é a promessa. E nós precisamos estar alicerçados nessas promessas.